Alguma vez se sentiu esgotado, com o coração a bater de forma estranha ou simplesmente sem a energia de outrora, mesmo que pense que está a fazer tudo certo com a sua alimentação? É uma realidade dolorosa para muitos de nós que já passamos dos 60. Comemos os nossos vegetais. Pensamos que estamos a ser saudáveis, mas e se eu lhe dissesse que alguns dos alimentos que consideramos os nossos aliados verdes podem, na verdade, estar a trabalhar secretamente contra o seu coração? É uma verdade chocante, e sei que pode ser difícil de acreditar, mas a ciência e a experiência de muitos mostram-nos que sim, é possível. O que parece inofensivo no prato pode com o tempo estar a causar danos silenciosos, lenta e progressivamente. Não se trata de parar de comer vegetais por completo, de forma alguma. Trata-se de conhecimento e de escolhas inteligentes. Neste vídeo, vamos mergulhar a fundo em 5 vegetais comuns que, para quem já passou dos 60, podem ser verdadeiros sabotadores do coração se não forem consumidos com atenção. Não é sobre eliminar, é sobre entender e adaptar. Fique comigo até ao fim, porque há algo no final que o vai surpreender e pode mudar a sua perspectiva para sempre. Vamos começar com o primeiro vilão silencioso, aquele que muitas vezes escolhemos pela conveniência, sem pensar nas consequências a longo prazo para o nosso precioso coração. Estou a falar dos vegetais enlatados. Sim, eu sei, são práticos, estão sempre à mão na despensa e parecem uma forma fácil de garantir que estamos a comer os nossos vegetais. Mas a verdade é que, para uma pessoa com mais de 60 anos, os vegetais enlatados são uma verdadeira armadilha para o coração. Pense comigo, quando um alimento é enlatado, ele precisa de ser preservado, certo? E a forma mais comum e barata de o fazer é através de quantidades alarmantes de sódio. Estamos a falar de sal, muito sal. E qual é o impacto do excesso de sal na nossa saúde, especialmente à medida que envelhecemos? Pressão arterial alta. A hipertensão é um dos maiores fatores de risco para doenças cardíacas, ataques cardíacos e AVC. O nosso corpo, com o avançar da idade, torna-se menos eficiente na filtragem e gestão do excesso de sódio. Aqueles rins que nos serviram tão bem durante décadas podem já não conseguir lidar com a carga de sal que os vegetais enlatados trazem. Se o seu médico já lhe disse para controlar a pressão, ou se você já toma medicação para isso, adicionar mais sódio através de vegetais saudáveis é como puxar o tapete debaixo dos seus próprios pés. E não é só o sódio. Muitas latas, especialmente as mais antigas, são revestidas com bisfenol A ou BPA. Embora a indústria insista que é seguro em pequenas quantidades, estudos sugerem que o BPA pode ser um disruptor endócrino, o que significa que pode interferir com as suas hormonas. E essa interferência pode ter implicações para a saúde cardiovascular e metabólica. Não é algo que queremos para o nosso corpo que já tem mais de 60 primaveras, não é? A solução é simples, mas requer uma mudança de hábito. Opte por vegetais frescos sempre que possível. Se a congelação for a sua única opção, escolha vegetais congelados sem adição de sal ou molhos. São tão práticos quanto os enlatados, mas infinitamente melhores para o seu coração. Lembre-se, um coração saudável aos 60 é o resultado de escolhas conscientes feitas ao longo da vida, e isso inclui o que está nas suas latas. Agora, vamos falar de algo que muitos de nós adoramos e que, na sua forma mais comum, é um verdadeiro pesadelo para o seu coração. As batatas. Mas não qualquer batata. Estamos a falar especificamente das batatas fritas e daquelas que já estão a ficar verdes ou a brotar. A batata em si é um vegetal nutritivo, cheia de potássio e vitamina C, mas a forma como a preparamos pode transformá-la de amiga em inimiga. As batatas fritas, sejam elas caseiras ou de fast food, são bombas calóricas carregadas de gorduras saturadas e gorduras trans. Se forem fritas em óleos vegetais, de má qualidade e reutilizados, essas gorduras são notórias por aumentar o colesterol LDL, o colesterol mau, e por criar inflamação nas artérias, pavimentando o caminho para a aterosclerose e doenças cardíacas. Para quem já passou dos 60, o nosso metabolismo não é o mesmo de quando tínhamos 20 anos.
O corpo demora mais a processar estas gorduras e açúcares e o dano acumula-se mais rapidamente. É uma sobrecarga para o sistema cardiovascular, que já pode estar a lidar com outros desafios. Além disso, as batatas fritas são geralmente ricas em acrilamida, uma substância que se forma quando alimentos ricos em amido são fritos ou assados a altas temperaturas. A acrilamida é considerada um potencial carcinogênico e não é nada do que queremos adicionar à nossa dieta. E quanto às batatas verdes ou a brotar? Estas devem ser absolutamente evitadas, especialmente por nós. Quando uma batata começa a ficar verde ou a brotar, significa que está a produzir uma toxina natural chamada solanina. A solanina é um mecanismo de defesa da planta contra predadores e pode ser bastante prejudicial para os humanos, mesmo em pequenas quantidades. Pode causar distúrbios digestivos severos, como náuseas, vômitos, diarreia e, em casos mais graves, até problemas neurológicos. Pense nisto. O seu corpo, que já está a trabalhar mais para manter tudo em ordem, não precisa do estresse adicional de lidar com uma toxina como a solanina. É um risco desnecessário para a sua saúde e para o seu coração, já que qualquer toxina que o corpo tende a processar pode criar um ambiente de inflamação e estresse oxidativo. Por isso, jogue fora qualquer batata que mostre sinais de verdura ou brotos. Opte por cozinhar as suas batatas de forma mais saudável, assadas, cozidas no vapor ou em purê com pouca gordura e sal. O seu coração vai agradecer. Agora que já falamos dos perigos ocultos nos vegetais enlatados e nas batatas fritas ou brotadas, vamos mergulhar em mais dois vegetais que, apesar de saudáveis para a maioria, podem ser traiçoeiros para alguns de nós, especialmente depois dos 60, se não tivermos atenção a certas particularidades. Continuando a nossa conversa sobre os vegetais que exigem mais atenção depois dos 60, vamos falar de alguns dos mais aclamados superalimentos verdes: a couve e os brócolos, ou, de uma forma mais geral, os vegetais crucíferos. Antes que me acusem de herege, permitam-me explicar. Não há dúvida de que a couve, os brócolos e os seus primos, couve-flor, couve de Bruxelas, repolho, são repletos de vitaminas, minerais, fibras e antioxidantes. Eles são maravilhosos para a saúde em geral e são frequentemente recomendados para a prevenção de muitas doenças. Contudo, há um grupo específico de pessoas com mais de 60 anos que precisa de ter um cuidado redobrado com o consumo excessivo destes vegetais, e isso diz respeito diretamente à saúde do seu coração. Estou a referir-me àqueles que tomam medicamentos anticoagulantes, como a varfarina, para prevenir coágulos sanguíneos. A varfarina atua interferindo com a vitamina K, que é essencial para a coagulação do sangue. E adivinhe só, a couve e os brócolos são incrivelmente ricos em vitamina K. Consumir grandes e inconsistentes quantidades destes vegetais pode fazer com que os seus níveis de vitamina K flutuem drasticamente, o que, por sua vez, pode desestabilizar o efeito do seu medicamento anticoagulante. Se tomar demasiada vitamina K, o medicamento pode tornar-se menos eficaz, aumentando o risco de coágulos sanguíneos. Se, por outro lado, comer muito pouco, o medicamento pode tornar-se demasiado potente, aumentando o risco de hemorragias. O segredo aqui não é eliminar estes vegetais da sua dieta, mas sim manter a consistência. Se o seu médico lhe prescreveu um anticoagulante, é crucial que mantenha uma ingestão relativamente estável de alimentos ricos em vitamina K. Fale com o seu médico ou nutricionista. Eles podem ajudá-lo a entender como integrar estes vegetais nutritivos na sua dieta sem comprometer a eficácia da sua medicação. Não é um problema para a maioria das pessoas, mas se estiver nesta situação, é vital ter esta informação. Para todos os outros, continuem a desfrutar da couve e dos brócolos. É apenas uma questão de moderação e de estar atento às suas necessidades individuais. Prosseguindo, o quarto vegetal na nossa lista de atenção para o coração depois dos 60 é o tomate, mas, especificamente, o tomate verde e os produtos de tomate processados. O tomate maduro, vermelho e suculento é um tesouro nutricional. É rico em licopeno, um poderoso antioxidante que tem sido associado à saúde do coração e à prevenção de certos tipos de cancro. No entanto, quando falamos de tomates verdes, aqueles que ainda não amadureceram totalmente, a história é um pouco diferente. Tal como as batatas verdes, os tomates verdes
podem conter glicoalcaloides, incluindo solanina, embora geralmente em quantidades menores do que nas batatas. Estas substâncias são tóxicas e podem causar problemas gastrointestinais, como náuseas, cólicas e diarreia, se consumidos em grandes quantidades. O nosso sistema digestivo, que já pode estar um pouco mais sensível com a idade, não precisa de ser sobrecarregado com toxinas adicionais. Evitar tomates que ainda não estão completamente maduros é uma boa regra geral. Mas o grande problema com o tomate para a saúde do coração reside nos produtos de tomate processados. Pense no ketchup, nos mollos de tomate prefeitos, nas sopas de tomate enlatadas e nas pizzas congeladas. Muitos destes produtos são verdadeiras bombas de açúcar e sal adicionados. O sodio, como já discutimos, eleva a pressão arterial e o açúcar em excesso contribui para a inflamação, ganho de peso e resistência à insulina. Todos eles fatores de risco significativos para doenças cardíacas. O mollo de tomate industrial pode parecer inofensivo, mas ao longo do tempo, o consumo regular de açúcar e sal escondidos pode ter um impacto devastador na sua saúde cardiovascular. A melhor alternativa é simples. Use tomates frescos e maduros para fazer os seus próprios mollos em casa, controlando a quantidade de sal e eliminando o açúcar. Se precisar de uma opção rápida, procure por mollos de tomate com baixo teor de sódio e sem adição de açúcar. A diferença para o seu coração será enorme. Finalmente, vamos abordar o quinto vegetal, que pode ser um problema para o coração se não for consumido com sabedoria. A berinjela. A berinjela é um vegetal maravilhoso, rico em fibras, antioxidantes e compostos bioativos. É versátil e deliciosa. No entanto, o problema com a berinjela não está nela mesma, mas sim na forma como é muitas vezes preparada. E para algumas pessoas, a sua sensibilidade individual. A berinjela tem uma textura esponjosa que a torna um verdadeiro imã para o óleo. Quando frita ou salteada em grandes quantidades de azeite ou outros óleos, ela absorve uma quantidade impressionante de gordura. E se essa gordura for de baixa qualidade, ou se for em excesso, estamos a adicionar calorias e gorduras saturadas ou trans à nossa dieta, o que é prejudicial para o colesterol e a saúde das arterias. Pense na berinjela parmegiana, por exemplo. Deliciosa, sim, mas muitas vezes com berinjelas fritas e camadas de queixo gordo. Para quem já tem o coração a trabalhar horas extras, este tipo de prato pode ser um verdadeiro desafio. Além disso, a berinjela pertence à família das solanáceas, tal como os tomates e as batatas. Embora a maioria das pessoas não tenha problemas, algumas pessoas podem ser sensíveis aos compostos presentes nas solanáceas que podem desencadear ou agravar processos inflamatórios no corpo. Se você já sofre de condições inflamatórias, como artrite, ou se sente algum desconforto digestivo após comer berinjela, pode valer a pena observar a sua reação. A inflamação crônica no corpo é um fator que contribui para o desenvolvimento de doenças cardíacas. Se suspeita de sensibilidade, reduzir o consumo ou cozinhar a berinjela de formas mais leves, como assada no forno, grelhada ou cozida no vapor, pode ser benéfico. Não é uma recomendação para todos, mas é um ponto a considerar se sentir que algo não está certo. A chave é sempre ouvir o seu corpo e adaptar as suas escolhas alimentares. Agora que desvendamos os 5 vegetais que exigem a sua atenção para um coração saudável depois dos 60, vamos resumir tudo e pensar em como podemos fazer estas mudanças simples, mas poderosas, no nosso dia a dia. Chegamos ao fim da nossa jornada, onde desvendamos como alguns vegetais, que parecem inofensivos, podem exigir a nossa atenção especial depois dos 60 para manter o nosso coração em forma. Relembramos que falamos dos vegetais enlatados, verdadeiros armazéns de sódio e por vezes de BPA, que elevam a pressão arterial e colocam um stress desnecessário no seu sistema cardiovascular. Depois abordamos as batatas, não a sua essência nutritiva, mas sim as versões fritas, saturadas de gorduras prejudiciais, e as batatas verdes ou brutadas que contêm solanina, uma toxina a evitar a todo o custo. Vimos também a importância de gerir o consumo de couve e brócolos, especialmente se estiver a tomar anticoagulantes devido à sua riqueza em vitamina K, que pode interferir com a medicação.
E não esquecemos os tomates verdes e, mais importante ainda, os produtos de tomate processados, recheados de sal e açúcar adicionados, inimigos silenciosos da saúde do coração. Por fim, falamos da berinjela, não pelo vegetal em si, mas pela sua capacidade de absorver óleo quando frita e pela potencial sensibilidade às solanáceas em alguns indivíduos. A mensagem principal aqui não é para criar medo ou para eliminar estes alimentos da sua vida de forma drástica, mas sim para o munir de conhecimento. Conhecimento é poder, e no que diz respeito à sua saúde, é a sua ferramenta mais valiosa. Pequenas mudanças nos seus hábitos alimentares podem trazer grandes recompensas para o seu coração e para a sua qualidade de vida. Pense nisto como um ajuste, uma otimização da sua dieta para os desafios e as belezas da idade. Não é sobre privação, é sobre inteligência alimentar. É sobre escolher o que realmente o nutre e o protege, em vez do que o prejudica, mesmo que lentamente. Recorde-se sempre: o seu corpo é um templo, e à medida que envelhecemos, ele exige ainda mais cuidado e respeito. Cada batata frita que substitui por uma assada, cada lata de feijão que troca por feijão fresco ou congelado, cada molho de tomate caseiro que prepara, é um ato de amor para consigo mesmo. É uma declaração de que valoriza a sua vitalidade, a sua energia e a sua capacidade de desfrutar de cada dia ao máximo. Não se sinta sobrecarregado por esta informação. Pelo contrário, sinta-se empoderado. Você tem o controlo sobre o que coloca no seu prato. Comece por uma mudança de cada vez ao seu ritmo. A consistência é a chave. Não espere a perfeição, procure o progresso. Se hoje se descuidou, amanhã é um novo dia para fazer escolhas mais saudáveis. A jornada para um coração mais forte e uma vida mais plena é contínua e cheia de aprendizagens. Quero muito saber o que pensa sobre este vídeo. Já tinha conhecimento sobre algum destes pontos? Existe algum vegetal que você descobriu que não lhe faz bem? Partilhe as suas experiências e as suas dicas nos comentários abaixo. A sua história pode inspirar e ajudar outra pessoa na nossa comunidade. Juntos, somos mais fortes e podemos apoiar-nos mutuamente nesta caminhada pela saúde. Se este vídeo lhe foi útil e abriu os seus olhos para novas perspectivas, por favor, deixe um gosto. Isso ajuda o nosso canal a crescer e a alcançar mais pessoas que precisam desta informação. E se ainda não o fez, inscreva-se no canal para não perder os nossos próximos vídeos sobre saúde, bem-estar e como viver a sua melhor vida em qualquer idade. Carregue no sininho para receber as notificações e esteja sempre a par das novidades. A sua saúde é o seu maior bem e nunca é tarde para começar a cuidar dela da melhor forma possível. O envelhecimento é uma dádiva e viver uma vida plena e ativa depois dos 60, 70 ou até 80 anos é totalmente possível. É uma questão de fazer escolhas informadas e de cultivar hábitos que apoiam o seu bem-estar. Lembre-se, cada passo, por mais pequeno que seja, conta. O seu coração merece todo o cuidado e atenção que lhe pode dar. Viva a sua melhor vida, em cada idade, com um coração forte e vibrante.